Liturgia da Palavra. Aqui um trabalho de evangelização visando a construção de um mundo novo, onde Jesus é a luz, é o caminho, é a verdade e a vida, e Ele nos leva a uma só direção, a eternidade. Por meio do profeta, Deus insiste para que o povo abandone a vida de pecado e crie um coração novo e um espírito novo. Deixemo-nos renovar com a riqueza espiritual desta celebração. Hoje no Evangelho de Mateus, capítulo 19, verso 1, então Jesus disse: deixai as crianças e não as proibais de virem a mim, porque delas é o reino dos céus. E nós vamos ver o sentido do que Cristo quer falar nesta mensagem para nós hoje no Evangelho e qual o direcionamento para a nossa vida, para a nossa vocação, que esse é o mês vocacional. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Considerai, Senhor, vossa aliança e não abandoneis para sempre o vosso povo. Levantai-vos, Senhor, defendei vossa causa e não desprezeis o clamor de quem vos busca. Conferi Salmo 73, verso 20, ponto 19, ponto 22, seguinte. Primeira leitura. Leitura da profecia de Ezequiel, capítulo 18, verso de 1 a 10, ponto 13, ponto 30 a 32. A palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos. Que provérbio é este que andais repetindo em Israel? Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos ficaram embotados? Juro por minha vida, oráculo do Senhor Deus, já não haverá quem repita esse provérbio em Israel. Todas as vidas me pertencem, tanto a vida do pai como a vida do filho são minhas. Aquele que pecar é que deve morrer. Se um homem é justo e pratica o direito e a justiça, não participa de refeições rituais sobre os montes, não levanta os olhos para os ídolos da casa de Israel, não desonra a mulher do próximo, nem se aproxima da mulher menstruada. Se não oprime ninguém, devolve o penhor devido, não pratica roubos, dá alimento ao faminto e cobre de vestes o que está nu. Se não empresta com usura, nem cobra juros, afasta a sua mão da injustiça e julga imparcialmente entre homem e mulher. Se vive conforme as minhas leis e guarda os meus preceitos, praticando-os fielmente, tal homem é justo e com certeza viverá, oráculo do Senhor Deus. Mas, se tiver um filho violento e assassino, que pratica uma dessas ações, porque fez todas essas coisas abomináveis, com certeza morrerá. Ele é responsável pela sua própria morte. Pois bem, vou julgar cada um de vós, ó casa de Israel, segundo a sua conduta, oráculo do Senhor Deus. Arrependei-vos, convertei-vos de todas as vossas transgressões, a fim de não terdes ocasião de cair em pecado.
Afastai-vos de todos os pecados que praticais. Criai para vós um coração novo e um espírito novo. Por que haver de morrer, ó casa de Israel? Pois eu não sinto prazer na morte de ninguém. Oráculo do Senhor Deus. Convertei-vos e vivereis. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 50. Ó Senhor, criai em mim um coração que seja puro. Reze comigo. Ó Senhor, criai em mim um coração que seja puro. Criai em mim um coração que seja puro. Dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. Reze comigo. Ó Senhor, criai em mim um coração que seja puro. Dai-me de novo a alegria de ser salvo e confirmai-me com espírito generoso. Ensinarei vosso caminho aos pecadores, e para vós se voltarão os transviados. Reze comigo. Ó Senhor, criai em mim um coração que seja puro, pois não são de vosso agrado os sacrifícios, e se oferta um holocausto, o rejeitais. Meu sacrifício é minha alma penitente, não desprezeis um coração arrependido. Reze comigo. Ó Senhor, criai em mim um coração que seja puro. Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Reze comigo. Aleluia, aleluia, aleluia. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, pois revelaste os mistérios do teu reino aos pequeninos, escondendo-os aos doutores. Conferir Evangelho de Mateus, capítulo 11, verso 25. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Conferir Evangelho de Mateus, capítulo 19, verso 13 a 15. Naquele tempo, levaram crianças a Jesus, para que impusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Então Jesus disse: deixai as crianças e não as proibais de virem a mim, porque delas é o reino dos céus. E depois de impor as mãos sobre elas, Jesus partiu dali. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifique e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão. Por meio do profeta Ezequiel, hoje, Deus insiste para que o povo abandone a vida de pecado e crie um coração novo e um espírito novo. E as leituras de Ezequiel, seguidamente, dia após dia, vai tratar de uma queixa de Deus contra esse povo que deixou de seguir o seu caminho, deixou de seguir as suas leis, seus mandamentos, para seguir outros deuses, outros ídolos. E Deus, Ele quer assim que nos deixemos renovar com a riqueza espiritual que Ele nos oferece em cada momento, como este aqui, esse momento, quando nós celebramos Sua palavra. Deus quer que nós nos enchamos do Seu amor, que tenhamos uma vida feliz neste mundo. Por isso, Ele nos adverte do perigo de andarmos e trilharmos o caminho do pecado, como esse povo de Israel estava trilhando, o povo de Jerusalém. Deus, Ele nos quer
mais próximo dele. Ele quer cuidar de nós como a mãe cuida de um filho. Ele quer fazer isso e nos chama a atenção muitas vezes de quando o pecado nos leva ao distanciamento de Deus, ao distanciamento de nós mesmos. Porque quantas vidas se perderam, quantas vidas espiritualmente que estavam perseverantes se levaram pelos pecados e não voltaram mais. E nós devemos nos perguntar até nós mesmos, como tenho vivenciado a vida de Deus em minha vida, como tenho vivenciado a espiritualidade que me leva à penitência, à oração, ao amor, à esperança, a ter mais fé. Nós, nesses tempos, precisamos ser homens de Deus para nos enchermos dessa fé que só vem por meio da oração, por meio da leitura do Evangelho, que hoje Jesus Cristo vai salientar muito bem em Mateus 19, verso 14, quando ele vai dizer: deixai as crianças e não as proibais de virem a mim, porque delas é o reino dos céus. E a gente vai ver que em outras leituras anteriores, Jesus vem falando também que nós devemos trilhar por esse caminho da santidade, de celebrar Deus na nossa vida, como que estando a buscar a pureza, a santidade em nossas vidas, como o exemplo de uma criança, como ele falou na leitura que antecede a leitura essa que nós estamos lendo hoje. Quando Jesus vai pegar uma criança e vai dizer: deixai vir a mim as crianças, porque os discípulos tentavam impedir as crianças de se aproximarem de Jesus. E a Igreja Católica, ela se serve de um sacramento chamado sacramento do batismo, que é um dos sacramentos mais importantes da nossa fé, porque é por ele que nós começamos a trilhar o nosso caminho do cristianismo. E muita gente se pergunta por que a Igreja Católica batiza quando uma criança ainda é criança. E muita gente abandona a fé católica e renega esse batismo, inclusive cometendo um pecado muito grave. E Jesus Cristo mostrou que as crianças não podem ser impedidas de se aproximarem dele. Tão importante foi o toque que ele deu nessas crianças, derramando seus dons sobre elas. Ele nos mostrou que as crianças devem se aproximar já desde quando nascem, sim, dos seus sacramentos. E o sacramento do batismo é o sacramento que nos dá o livre acesso a sermos chamados, mediante os méritos de Jesus Cristo, que derramou seu sangue por nós, de sermos chamados filhos de Deus, porque nos associamos a Cristo pelo seu sangue. E é no batismo que nós recebemos a nossa missão. É no batismo que nós recebemos a livre adoção, como diz São Paulo numa de suas cartas, de sermos filhos de Deus considerados quando nascemos ainda criaturas, porque nós não tínhamos ainda essa herança de Deus para nós, que foi conquistada mediante o derramamento de sangue de Cristo no Calvário. Nós devemos abraçar o Evangelho, entendendo que também Deus quer fazer parte da vida da criança também. E no tempo de Jesus, as crianças com 8 dias eram consagradas a Deus e elas vivenciavam a partir dali também uma espécie de batismo, porque principalmente as crianças do sexo masculino, elas faziam uma espécie de consagração, os primogênitos para Deus. Isso simboliza que também a Igreja Católica, nos primeiros séculos, quando a gente vê quantos padres a mencionar a importância da criança ser batizada no 8º dia já. Eles não queriam nem que deixasse passar do 8º dia. E hoje as crianças nascem, os pais se esquecem
de batizar a criança, porque acham que a criança não tem pecado, não precisa batizar. Não é esse o sentido do batismo. O batismo faz sentido na interpretação da nossa fé católica, de que a partir daquele momento ela vai fazer parte já da herança divina manifestada em Jesus Cristo por seu sangue derramado na cruz. Ela já vai fazer parte da adoção filial de Deus como filho de Deus. E é assim que Deus quer em nós também. E hoje em Ezequiel, capítulo 18, verso de 1 a 10, até o versículo 32, a gente vai ver que a palavra do Senhor é dirigida nestes termos. Que Deus, Ele quer operar em nós. Ele quer fazer com que nós tenhamos vida. E todas as vidas devem pertencer a Ele, como Ele vai dizer no versículo 4. Todas as vidas me pertencem. Tanto a vida do Pai como a vida do Filho são minhas. Olha aí como Deus ele tem um plano de achegar a si as famílias. Ou seja, quando o batismo de Jesus foi manifestado, no Atos dos Apóstolos, Pedro foi até a casa de Cornélio. Deus mandou que ele fosse até lá e fosse batizado Cornélio e toda a sua família. Então os filhos não estavam dispensados. Deus, ele manifesta isso aqui nesse versículo. Tanto a vida do pai como a vida do filho são minhas, como ele diz. Aquele que pecar deve morrer. Era assim a lei. Mas nós agora temos o direito à justiça. Temos o direito à misericórdia de Deus mediante a remissão de nossos pecados. Deus, ele é o penhor da vida. Ele pratica o bem. E nós praticamos a iniquidade. Como ele vai mostrar que aquele que pratica o roubo, aquele que faz o mal, empresta com usura, cobra juros, afasta sua mão de Deus e pratica a injustiça. Afasta-se de Deus, homem e mulher. Deus, ele quer nos guardar, nos resguardar. E por isso, ele entregou para nós os preceitos para praticarmos fielmente, para sermos justos aos olhos deles. Deus, ele quer essa justiça em nós. Deus, ele não quer uma sociedade como a nossa, onde, a exemplo de Jerusalém, as práticas abomináveis dos seus olhos sejam praticadas. Práticas que levam o homem à morte. Deus, ele quer entregar cada um de nós a sua misericórdia. Por isso ele vai dizer na primeira leitura: arrependei-vos, convertei-vos de todas as vossas transgressões, a fim de não terdes ocasião de cair em pecado. O homem que se alimenta do pecado, após pecado, vai praticando o pecado, ele não vê ocasião de se arrepender. Ele vai se afastando dessa conduta do arrependimento. E é perigoso. Devemos, como ele vai falar no versículo 31, afastai-vos de todos os pecados que praticais. Criar em vós um coração novo, um espírito novo. É isso que Deus quer para nós. Porque a morte, ela é consequência do pecado, como a gente vai dizer. Por que a vez de morrer, ó casa de Israel? Deus não quer a nossa morte. Ele nos precaver. Por isso ele fala muitas vezes com dureza. Porque ele quer o seu filho arrependido, o seu filho convertido, o seu filho a praticar o bem para receber a vida e não praticando o mal para herdar a morte. Vamos receber Jesus presente na Eucaristia de forma espiritual, rezando a oração: Hóstia celestial, ó hóstia celestial, enche o meu corpo com o alimento de que necessito, preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo, dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus, enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença. Nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia. Ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma, e que pela santa Eucaristia as graças derramadas sobre mim
Ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração. Quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique. Concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus. E concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Amém e amém. Obrigado por sua preciosa participação em nossa liturgia da Palavra de Deus de hoje. Deixa aqui embaixo o seu like, inscreva-se, toque no sino das notificações, compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, com seus queridos, com seus amigos. Deixe os seus comentários para nós rezarmos por você, pela sua santificação e pela sua conversão. E não esqueça também de rezar as laudes conosco. Aqui vamos deixar o ícone das laudes para também, logo depois, você começar a rezar as laudes e fazer parte da nossa liturgia, da nossa oração também, que vai nos enriquecer mais ainda com a oração dos salmos, com os cânticos, com a adoração a Deus, bendizendo o seu santo nome e consagrando nossas primeiras horas e nos consagrando também a Deus. E que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom, a paz de Cristo, salve Maria Santíssima.